Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do PL Mulher Paraná. Eu sou Carlice Fiatkoski, presidente do PL Mulher Paraná, e é uma alegria ter você aqui conosco. Esse espaço foi criado para inspirar, informar, fortalecer a presença da mulher na política, na liderança e na vida pública. No episódio de hoje, vamos abordar um tema essencial, o verdadeiro papel da vereadora. O que ela faz, o que a lei permite e como o preparo técnico pode transformar a política municipal. Muitas vezes a população cobra do vereador, da vereadora, responsabilidades que na verdade são do prefeito, gerando frustração de ambos os lados. Compreender os limites e deveres da vereança é fundamental para fortalecer a democracia local e respeito das instituições. Por isso, hoje, recebemos uma mulher de referência que tem se dedicado a formar, orientar e capacitar parlamentares, levando conhecimento, ética, responsabilidade para dentro das câmaras municipais. Nossa convidada de hoje, doutora Priscila Rodrigues, advogada, ex-procuradora municipal, especialista em direito administrativo e também administração pública. Ela é membro da Comissão de Gestão Pública e Controle da Ordem dos Advogados do Brasil. Professora, escritora e com uma atuação reconhecida pela capacitação de vereadores em todo o Brasil. Atualmente, preside o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e é uma voz ativa na defesa de uma política mais técnica, ética, e não posso deixar aqui de dizer que ela é a nossa presidente do PL Mulher Bocaiúva do Sul. Pri, que alegria ter você aqui no nosso podcast, a nossa presidente do PL Bocaiúva do Sul, com esse currículo maravilhoso e com esse currículo que deixa qualquer mulher inspirada. Obrigada por você aceitar esse convite e participar hoje do podcast do PL Mulher. Presidente, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria enorme para falar de um tema que eu gosto muito, que me inspira tanto, que é o fortalecimento do Legislativo Municipal, o verdadeiro papel do vereador. Então, eu me sinto muito honrada, muito feliz por esse espaço, por esse convite e também pela confiança, porque eu admiro tanto você, então estou muito feliz de estar contigo. A casa é sua aqui. Muito obrigada. obrigada. O PL Mulher é um partido que acolhe mulheres, principalmente mulheres que sabem se posicionar, mulheres que contribuem nessa pavimentação de uma política cada vez mais inclusiva, mais igualitária, onde homens e mulheres trabalham lado a lado. Então, obrigada. Tenho certeza que as nossas filiadas vão ficar encantadas hoje com o conteúdo que a gente vai trazer. Que bom. Qual que é o papel do vereador, hein? Vamos esquentar já, vamos falar aí. Acho bem importante já iniciarmos nesse tema, porque muitas pessoas, a população em geral e até mesmo, infelizmente, alguns vereadores desconhecem o seu verdadeiro papel. Nós falamos que ser eleito é um passo, mas nós precisamos que eles caminhem, obviamente, tendo o conhecimento do seu verdadeiro papel, a sua limitação, da sua atuação. Então, o papel, a gente reduz ele em 4 principais funções: legislar, fiscalizar, julgar e administrar. Muitas pessoas focam apenas, o vereador cria leis, aprova as leis. Mas nós sabemos que criar leis é apenas a ponta do iceberg, né? A gente sabe que a boa gestão, a boa política, ela está abaixo, na superfície, na fiscalização, na transparência. Porque o vereador, a gente fala que ele é o elo mais próximo da população. Vereador é aquele que está presente, vereador é aquele que acolhe as pessoas na porta da sua casa, na igreja, na feira, encontra pelas mesmas ruas, caminha pelas mesmas ruas, enfrentando os mesmos desafios, sentindo na pele o reflexo das decisões políticas. Eu gosto de dizer que o vereador é aquele rosto mais visível da democracia. O vereador é o responsável por traduzir a necessidade da população. É ele quem transforma as demandas em soluções práticas, em normas e políticas públicas práticas para transformar a vida das pessoas. Você me fez lembrar da nossa Constituição Federal de 1988, chamada Constituição Cidadã, que deixa muito clara a separação dos poderes, que eles vão trabalhar harmonicamente entre si, mas que o papel mais importante é o do legislador, não? Sem dúvida. E as pessoas acabam confundindo muito o papel do executivo com o legislativo. E a gente precisa deixar isso muito claro, que existe essa separação. O legislativo vem para legislar, para editar normas, para fiscalizar a atuação do executivo.
Essa é uma previsão constitucional. E o executivo vem para executar essas políticas públicas. E a gente vê muito nas ruas essa ausência dessa distinção, principalmente pela falta de preparo também da população. Por isso que é muito importante, como eu disse, a gente faz essa meia-culpa, porque cabe a nós incentivarmos que a população participe mais do processo legislativo, participe mais, venha, compareça nas câmaras municipais para que se façam parte integrante desse universo legislativo e entendam. Por isso que hoje existem projetos do Parlamento Mirim, Parlamento, né, a escola vem à Câmara, para fomentar, para a gente buscar lá na nossa base, trazer os nossos pequenos para que compreendam. E é tão legal ver, porque eles fazem as eleições do vereador, do prefeito, dentro das escolas, eles já se sentem muito importantes, já se sentem autoridades. E isso vem para fomentar e mostrar para a população qual é, de fato, o papel do vereador. É verdade. Você me fez lembrar a minha sobrinha. Logo que eu me elegi vereadora na cidade de Curitiba, ela foi me visitar. Mas a mãe dela teve um trabalho danado. Ela falou assim, para ela ir me visitar, ela já queria uma roupa de vereadora. Ai, então, quando ela me via sempre de roupa social, ela fez a mãe comprar uma calça social, uma camisa, tudo bonitinho. Só que no dia estava frio dela, olha, agora eu não vou poder. Eu falei, mas está tudo certo, né? E ela captou de uma forma tão rápida assim, o papel do vereador, que a minha equipe levou ela para passear nas comissões, ela começou a gravar vídeos dizendo, aqui a minha tia faz isso, aqui a minha tia faz aquilo. Incrível. E eu fiquei assim, tão encantada, porque, de fato, se a gente investir numa política sem ideologia, né, numa capacitação ali nas nossas crianças, a gente terá uma geração diferente, né, de candidatos, né? Sem dúvida. E de mandatários. Nós precisamos fortalecer onde? A nossa base, os nossos pequenos. Nós precisamos instruí-los para que eles conheçam esse universo político. A política é boa, nós precisamos trazer que entender de política envolve todo o universo, envolve o nosso dia a dia. Eu acho muito importante trazer isso, porque algumas pessoas falam assim, eu não falo de política, eu não gosto de falar de política. Falar de política é necessário. Nossa, é o que rege a nossa vida. Soa bem no meu ouvido você falando tudo isso. Fale mais. Falar de política rege absolutamente toda a nossa vida. Então, é muito importante trazer isso para que eles compreendam desde pequenos que a política é importante, que falar de política é necessário e que eles poderão ocupar uma cadeira um dia e poderão transformar vidas, transformar realidades. Nossa, você falou tudo o que o PL prega, né? Que a política é uma ferramenta abençoada, uma política que impacta a vida das pessoas, é uma ferramenta de transformação. E que a mulher ela pode participar desse processo, né? Se capacitando, fazendo a diferença junto, trabalhando lado a lado com homens de bem. E assim a gente vai conseguir edificar a nossa nação, né? Mas, assim, você falou das 4 funções básicas ali do vereador. Muitas vezes a população ela acaba não entendendo o limite do legislador municipal com o estadual e com o federal. É muito visível isso, né? A gente perceber que alguns vereadores são cobrados de pautas federais, né? Perfeito. E, lógico, a gente tem que trabalhar o eleitor, mas como que o vereador ele pode se posicionar, não ser só um mandatário, e ele pode se posicionar mostrando para a sociedade até onde vai a pauta municipal. Mostrando para ele qual é a realidade do município e quais são os seus limites de atuação. Hoje em dia, nós temos ferramentas, esses recursos tecnológicos, nós precisamos nos aproveitar dele para transformar e mostrar a realidade para a população no seguinte sentido. Eu posso atuar nessas questões. O meu limite é até aqui. Fiz indicações, já requisitei ao prefeito, porque isso é inerente ao executivo. Então, mostrar para a população qual é a sua limitação comportamental, a sua limitação de atuação política mesmo. Eu acredito que o legislar é muito tranquilo, que é criar projetos, leis dentro da esfera municipal. A fiscalização, até onde ela vai? A fiscalização de um vereador. Isso é muito importante, Carlise, falar, porque até mesmo os vereadores não compreendem esse limite.
Mas esse limite vem previsto na Constituição. Nós temos o nosso artigo 31 da Constituição Federal que indica que a fiscalização do Executivo será exercida pelo Poder Legislativo. Ou seja, não é uma escolha do vereador fazer ou não a fiscalização. Esse é um dever constitucionalmente previsto. Então, o vereador ele tem o dever de fiscalizar todos os atos da administração pública. Garantir que todos os atos da administração estejam pautadas na legalidade e que estejam de acordo com as normas constitucionais e com as normas que regem a própria administração. Então, os limites são muito bem definidos. Quando a gente fala em fiscalização, a gente está falando do controle externo. E o controle externo, que é um exercício do vereador, com o apoio do Ministério Público, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, é um pilar da boa gestão pública, é um pilar da boa gestão política. Então, o Ministério Público e o Tribunal de Contas estão ali para te auxiliar também nessa fiscalização. Sem dúvidas. São parceiros, lado a lado. São aliados. A gente precisa tirar essa visão de que o Ministério Público ou o Tribunal de Contas existe para penalizar. Eles existem muito para orientar. Eles são os nossos braços. Eles vêm para dizer o que pode, o que não pode ser feito, quais são os limites, orientar em algumas demandas. Então, nós precisamos tirar essa imagem de penalizador, de órgão apenas que vem para nos punir. Eles estão também para nos auxiliar. E tem o limite dessa fiscalização? Eu, como vereadora da cidade de Curitiba, eu posso fiscalizar algo do Estado ou do governo federal? Se existe uma prestação desse serviço público dentro da rede municipal, na verdade, obrigação do vereador fiscalizar. Certo. Mas, obviamente, a gente fala em limites, mas a gente fala em bom senso, Carlise. A gente tem um poder muito amplo de fiscalização, mas o que a gente tem visto nas mídias, nas redes e nas recentes notícias é de que o vereador acaba abusando dessa fiscalização. A gente precisa ter um bom senso. É que a gente está vivendo também uma era de likes, né? Muito. E alguns vereadores, eles vão até o posto de saúde, vão a algum local para fazer mais um espetáculo, mais do que, de fato, fiscalizar, cumprir a sua função, né, de vereador. E tem limites, né, para que esses vereadores... Tem algumas sanções, algo que o vereador pode ser penalizado quando ele abusa da fiscalização? Sim, das duas maneiras. Excelente ponto que você trouxe, porque o vereador ele pode ser penalizado pela ausência de fiscalização, já que é um dever previamente previsto na Constituição Federal, e também pelo excesso, o abuso. A gente precisa lembrar que imunidade parlamentar é palavra, opiniões e votos ali dentro do seu exercício, mas a gente não pode abusar dessa prerrogativa que nós temos. Sim. Então, o vereador ele precisa ter um limite do bom senso, do tolerável. Ele não pode agredir, ele não pode usar palavras ofensivas. Então, a gente tem, sim, uma limitação de atuação, porque ele pode vir a responder civil e criminalmente. E começando também por um conselho de ética dentro da Câmara Municipal. Sem dúvida, um conselho de ética dentro da própria Câmara Municipal, que pode ser instaurado. E você falou em julgar. O que é o vereador, qual o papel dele nesse papel de julgador? Muito importante. Quando a gente fala em julgamento, a gente fala de dois momentos importantes que o vereador pode atuar. É o julgamento de contas do prefeito e o julgamento de improbidades cometidas pelos vereadores. E aí nós temos que ter esse cenário, voltando um pouco no que nós dissemos, não podemos transformar isso em palco político. Isso são decisões técnicas que devem ser tomadas pelos vereadores de maneira técnica e ética, não voltada a um benefício partidário ou um benefício próprio. Mas se eu julgar as contas irregulares do prefeito, eu posso ter um benefício, porque daí ele acaba não vindo na próxima eleição, uma estratégia política. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente toma essas decisões precisam ser motivadas, fundamentadas, sob pena de ser responsabilizado. As comissões de investigações também entram nesse requisito aqui de julgar? Da mesma forma. A Comissão Parlamentar de Inquérito ou a Comissão Especial de Investigação são, na verdade, ferramentas disponíveis para o vereador. São ferramentas que o vereador pode se utilizar para, quando
é necessário apurar fatos mais graves, irregularidades que precisam de uma maior investigação, de uma maior análise. E aí eles têm um poder muito grande, porque eles podem convocar testemunhas, chamar autoridades, ter acesso a documentos. Isso tudo para, obviamente, investigar situações graves no âmbito da administração pública, mas se utilizando, obviamente, desse instrumento de maneira correta. Você também comentou um quarto requisito aqui que agora me fugiu. Era legislar, fiscalizar, julgar e administrar. Administrar. O administrar envolve a questão relacionada à própria Câmara. Certo. A eleição da mesa, a composição, a definição da utilização do duodécimo, porque muitos presidentes de Câmara, principalmente em municípios pequenos, Carlise, eles acabam não se utilizando do valor disponível que vem mensalmente para as câmaras, para que eles devolvam ao final do ano, 31 de dezembro até 31 de dezembro, ao prefeito. E fazem fotos. Eu devolvi tantos R$1.000 de duodécimo. E excelente, devolveu. Mas a estrutura da tua Câmara está condizente? Você tem todos os recursos necessários para desempenhar o seu trabalho dentro da Câmara? Porque, às vezes, falta um técnico para ajudar nas câmaras municipais a elaboração de um projeto, porque Curitiba, tudo bem, né? As grandes cidades, nós temos uma equipe para nos auxiliar. Mas eu vejo assim, a dificuldade de algumas vereadoras que tem um contador na Câmara, um jurídico, tem, às vezes, ninguém ali para auxiliar na elaboração de um projeto. É o vereador que atende o telefone de todo mundo. Isso dificulta demais, né? A representatividade do município, né? Sem dúvida. A gente fala que quando a gente não tem essa estrutura mínima para desempenhar a sua função, a gente acaba engessando os trabalhos. Pensa se nós não temos um departamento jurídico. Existem muitas câmaras que não têm, muitas, quando eu digo a grande maioria, câmaras menores, eles não têm um assessor parlamentar. Não tem. Eles me procuram, buscam as nossas capacitações, porque eles falam assim, eu não tenho apoio do jurídico. Eu não tenho como questionar o meu contador. Porque, às vezes, o jurídico é colocado pelo presidente ou tem uma linha política e não quer auxiliar o outro. E não quer auxiliar. E aí faz para prejudicar, e aí não dá o determinado parecer, não orienta. E aí o vereador acaba ficando no escuro. Ficando no escuro, ele tem duas opções. Ou ele vai para cima e busca outras opções, ou ele acaba se acanhando e se mantendo na inércia. E aí acaba perdendo o propósito do seu mandato. E esse vereador, essa vereadora que está lá nessa Câmara, que tem todas essas dificuldades, e um jurídico se nega a emitir um parecer, ele pode buscar a ajuda do Ministério Público? Com certeza, porque o procurador jurídico da Câmara, ele tem estabelecido quais são as funções. Ele tem um planejamento do seu cargo, um cronograma de tudo que ele deve ser, de tudo que deve ser desempenhado por ele. Então, não efetivando o desempenho da sua atividade de maneira benéfica, eficiente, deixando de cumprir com aquilo que deveria ser cumprido, ele pode sim, o vereador pode sim acionar o Ministério Público, pode sim acionar, inclusive, o Tribunal de Contas. O que a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente fala em acionamento desses órgãos é trazer sempre uma base bem fundamentada. Não é só simplesmente fazer uma denúncia nos canais. Sim. O procurador jurídico não quis me dar um parecer, ou não obtive resposta necessária. Precisa fundamentar. Traz a negativa do parecerista. Traz a negativa do contador. Eu já vi, Carlise, em muitas câmaras, a impossibilidade de se dar prosseguimento em um projeto de lei que iria revolucionar, impactar muito a população por ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário do contador, que se recusava a fazer o estudo. Então, mas, vereador, ele se recusou. O que você fez? Eu acabei deixando passar. E aí a gente acaba perdendo o propósito da essência do cargo da vereança. Eu vejo hoje que, justamente pela sociedade, está um pouco desacreditado, às vezes, nos nossos políticos, né? Pelo fato de ter políticos com projetos de poder e não com o propósito de realmente impactar. Esses vereadores, esses mandatários que querem realmente impactar a vida, que estão lá para fazer
né, da política, algo que realmente impacta a vida das pessoas, são muito prejudicados, né? Porque às vezes o presidente ele tem até receio de colocar assim, ó, vamos colocar no próximo, na próxima legislatura, na próxima sessão, o projeto que aumente o número de assessores no. Aí já vem um lá, fala sensacionalismo, usa falar a Câmara está mais cabide de emprego, mais isso, mais aquilo. Só que a sociedade não tem ideia o quanto ela sai perdendo muito de não ter essa ferramenta técnica auxiliando os vereadores. Nossa, que ponto importante que você trouxe, Carlise, porque essa é uma realidade vivida, sentida na pele nas câmaras municipais menores, dos municípios menores. Porque infelizmente, pela falta de conhecimento da população da importância do papel do vereador, quando a gente vem para fazer projetos de lei que beneficiem a estrutura do Poder Legislativo, a Câmara lota. Há um aumento do subsídio do vereador. Meu Deus do céu, você quer ver a Câmara lotada, é passar esse tipo de projeto. É a maior loucura. É a maior loucura. Vale alimentação, que é um direito do vereador. 13º salário, que é um direito do vereador. Aqui em Curitiba nós não temos vale alimentação. É um direito do vereador. Ninguém faz o panelaço para fazer isso em relação a um empregado seletista. Por quê? Porque é um direito previsto na consolidação das leis trabalhistas. E da mesma maneira o 13º, porque já foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. É um direito da vereança. Você sabe que nós tivemos um projeto aqui, não foi tão polêmico, passou, né, mas teve uma certa repercussão de alguns vereadores midiáticos, né? Normal. Nós temos uma população, né, que era X e que o vereador tinha tantos assessores. Uhum. Porque se a gente olhar, nós temos 75, eu estou usando o exemplo aqui de Curitiba, mas isso vale, né, para as câmaras menores, eu já vou chegar lá. Nós temos hoje 75 bairros na cidade de Curitiba. E nós temos tínhamos 7 assessores. Só que desses assessores, um é jurídico, está trabalhando constantemente ali em cima de projetos. Tem que ser um técnico, né, de alguma área ali para nos auxiliar dentro da nossa pauta, da nossa bandeira, sempre para estar auxiliando dentro das comissões. E o restante sai para os bairros. E daí foi colocado, falou, olha, gente, se a gente fosse atender, né, dentro do número percentual da população de Curitiba, nós teríamos que ter aumento de número de vereança, de vereadores. Sim. Mas a Câmara hoje não comporta, né, nem com espaço físico para aumentar. Certo. Então, vamos aumentar um assessor para cada vereador. Nossa, virou uma polêmica de uns, eu vou votar contra, tal. Só que é engraçado que a maioria venceu, porque quem trabalha realmente precisa desse técnico ali te auxiliando. Depois, assim, todo mundo foi beneficiado e foram lá nomeados tranquilos, sem problema nenhum. Então, quanto as câmaras municipais perdem com esses vereadores, essas pessoas midiáticas, né, que querem ganhar o like da população com falso moralismo. E então eu fico imaginando a dificuldade daquela vereadora de primeiro mandato, e a gente tem buscado aqui no PL Mulher dar todo o suporte para elas. Mas nem sempre a gente consegue, porque tem uma distância, né? Então é virtual, a gente não consegue estar tão presente em todos os municípios do Paraná. Sim. Mas algumas relatam a dificuldade de conseguir se parecer, de conseguir a elaboração de um projeto, porque eu cheguei agora, o que eu faço? Exato. Então, ela tem vontade política, ela quer ser essa ferramenta de transformação, mas ela não tem um apoio técnico. E muitas vezes a gente busca montar um banco de projetos, mas, como a gente já falou aqui, a realidade lá de Fortaleza, de um projeto que foi maravilhoso, que impactou a vida de muita gente, não vai impactar a vida das pessoas que estão lá no norte do Paraná. Não vai. E como resolver essas questões, conscientizar os nossos presidentes para que, ao invés de devolver, de repente, o dinheiro ao executivo, ele passe a investir em ferramentas técnicas que possam impactar e melhorar os seus mandatos.
trazendo de forma muito clara quais são os benefícios, trazendo de maneira muito expressa os resultados que essas ações poderiam realizar. Porque a gente sabe que quando a gente tem um legislativo forte, um legislativo preparado, um legislativo atuante, não é só a Câmara que muda, a política muda. E a sociedade ganha. A sociedade ganha. Nós precisamos pensar no nosso real propósito. Garantir que o recurso público volte para a população em forma de prestação de serviço de qualidade, de eficiência. Como que a gente vai garantir tudo isso sem conhecimento, sem preparo, sem estrutura física, sem valorização do vereador? Porque, às vezes, o vereador vira um escravo, né? Principalmente em cidade menor. Morreu fulano, vamos lá pedir um caixão para o vereador. O fulano sofreu um acidente, vai lá pedir para o vereador ajudar, auxiliar no tratamento de saúde. O assistencialismo é muito grande, Carlese. O assistencialismo é muito grande. Mas por que o assistencialismo é muito grande? Porque existe uma cultura muito antiga de que o vereador é um resolvedor de problemas individuais. De que o vereador é aquele que vai apagar o fogo, vai apagar os incêndios. E se ele não faz isso, às vezes ele não se reelege. Não consegue se reeleger. E aí eu trabalho com muitos vereadores que falam assim, Priscila, eu preciso permanecer com o meu assistencialismo, senão eu perco aquela família. Uhum. Só que nós precisamos transformar essa realidade, mudar essa realidade, porque nós precisamos fazer o quê? Ao invés, ou melhor, é muito mais produtivo você fiscalizar a saúde, o orçamento da saúde, do que garantir apenas uma consulta para o Joãozinho. Com certeza. Vale e vai impactar muito mais você criar leis e legislações que venham para ampliar a assistência do que conceder uma cesta básica para Mariazinha. Olha o impacto. Nós precisamos pensar no não desvirtuamento do propósito e da essência institucional do papel do vereador. Na verdade, a gente teria que fazer uma campanha de conscientização. Campanha de conscientização. Demonstrando o que de fato é importante. O vereador, apesar de ser uma estratégia política no sentido de fazer esse assistencialismo, precisa de verdade fiscalizar o executivo para que sejam executadas políticas públicas de qualidade para aquela população. Não é o vereador que tem que tirar do seu bolso o dinheiro para pagar o remédio, para pagar o gás, para fazer o frete. A gente precisa desses recursos sendo prestados de forma adequada pelo executivo. Porque a gente paga por isso. Tem muitos vereadores que ainda não sabem o poder que eles têm. Não sabem. De impactar a vida através de um projeto, de um bom projeto, né? De um bom projeto. E a gente fala que existem muitos vereadores que acham que fazem um mandato maravilhoso porque eles criam e aprovam inúmeras leis. Legislar não é empilhar normas. É criar normas que realmente criam um impacto, uma relevância na vida da população. Nossa, Priscila, eu quero ficar assistindo e reassistindo esse podcast milhões de vezes. As suas palavras estão aqui batendo, assim, é muito bom, sabe? É maravilhoso ouvir quem sabe, quem é preparado, né? E todos os dias a gente tem algo para aprender, né? Eu falo que o vereador, o político que acha que já sabe tudo, ele já começou a entrar numa ruína, né? Já está fadado em sucesso, infelizmente, porque não é só a vereança. Todos os profissionais, para que se tornem bons profissionais, eles precisam ser assíduos, ávidos por conhecimento, eles precisam buscar diariamente conhecimento. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, um posicionamento do Tribunal de Contas já mudou, um posicionamento, alguma jurisprudência já se alterou. Então, nós precisamos estar a todo momento nos capacitando, aprimorando, buscando desenvolvimento. E é por isso que quando você fala assim, qual é o passo para se tornar um vereador com notoriedade? Não é aquele que busca confusão para buscar like. É aquele que enfrenta com conhecimento, com ética, com respeito, que sabe os seus limites, que sabe o limite da sua atuação. E ele sabe cobrar com muito respeito. Porque para você também saber cobrar, você precisa ter o conhecimento para fazer as perguntas certas. Olha, Priscila, eu tenho falado isso em todas as vezes que eu me refiro a você, falei aqui para você, o quanto eu estou feliz de contar com você no PL Mulher Paraná, dentro do PL Mulher Bocaiúva do Sul. E, assim,
você já tinha ganhado meu coração, né? Mas quando eu fui ver tudo que você faz, o quanto você contribui de maneira assim muito significativa, impactando mesmo, eu tenho certeza que quem vai assistir esse nosso podcast e quem assiste os teus cursos, né? Eu tenho certeza que se entrar com um pouquinho de humildade, não precisa muito, vai sair impactado, vai sair querendo fazer a diferença na sua cidade. Que benção. E olha, eu falo que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Eu quero que você conviva mais com a gente, viu? Mas pode contar comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Porque, olha, gente, vocês têm que seguir o Instagram da Pri. Depois a gente vai deixar aqui. Pri, qual que é o teu Instagram? Prisade. Prisade. Depois ela vai falar a empresa também, que ela presta os cursos. É tudo maravilhoso, gente. Vale a pena. Cada post dela, você sai agregado de conhecimento e é maravilhoso. Mas, Pri, eu quero usar você mais um pouquinho aqui no nosso podcast. Quais os principais erros dos vereadores que você percebe que são erros graves que não poderiam acontecer? Erros graves que não poderiam acontecer, Carlise, talvez eu elencaria que não buscar o conhecimento para desenvolver o seu mandato com qualidade e eficiência, esse é um erro do vereador. Aquele que acredita que ser eleito é suficiente. Né? Aquele que acredita, não, agora eu me elegi, isso é suficiente. Não, não é. Esse é só o início da caminhada. A falta de humildade. A falta de humildade é um erro grande e a gente precisa reconhecer isso. Como nós colocamos aqui, a gente precisa estar a todo momento em desenvolvimento, se capacitando. Todos os dias a gente aprende Todos os dias. Então, esse vereador, ele precisa, para que ele não cometa os erros e para que ele honre o voto daquele que o elegeu, buscar isso. Porque quando nós fomos confiados a estar numa posição da vereança, aquelas pessoas acreditaram que nós tínhamos capacidade para aquilo e preparo suficiente para representá-los. Porque, às vezes, a gente percebe que a pessoa ela tem liderança para chegar. Uhum. Mas, depois, ela pode ter feito 10 mil votos, 20 mil votos, 30 mil votos. Ela foi o vereador mais votado. Mas, se ela não entender que, depois que ela está dentro da Câmara, é só um voto. Exato. E que a gente sempre fala, né? Aqui em Curitiba, a gente vota pela digital. Né? Uhum. Quando eu coloco o meu dedinho, eu falei assim, eu sou igual a todos os vereadores. Sem dúvida. Então, se eu não for melhor no atendimento, na qualidade do que eu proponho ali, aí eu não vou mais ser o vereador mais votado. Vou ser o vereador que realmente chegou com esse estrelismo dentro de uma Câmara Municipal, né? E então, a humildade é fundamental, né? E olha a responsabilidade. Porque ao apertar esse botão, não é somente a Carlise que está apertando aquele botão. São todas as pessoas que confiaram em você. Todas as pessoas que confiaram e honraram o voto em você. E você precisa devolver isso, honrando e dizendo, eu estou aqui para fazer a diferença. E a diferença começa a partir desses projetos de lei, dessa aprovação e trazer esse impacto para a vida das pessoas. Uma das coisas que a gente percebe também é que, às vezes, o vereador ele acha que ele é representante só daquele grupo que elegeu ele. Não. E ele passa a ser o representante da população do seu município. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente sabe que em uma Câmara existem vereadores que levantam as suas bandeiras. Um levanta a saúde, outro levanta a educação, uma infraestrutura. Mas nós sabemos que todas as demandas são legítimas. Então, não existe um peso maior, um peso menor. Você não vai ser vereador só daquela bandeira. Só daquela bandeira, só daquela pasta. Você precisa pensar no bem comum de toda a população, de todas as frentes que compõem o seu município. Esse é um erro comum? Do vereador achar que ele só defende aquilo? Muito comum. E aí as pessoas relacionam. A Ana é da saúde e só a saúde ela vai defender. Aí, quando quer passar um projeto relacionado à educação, a Ana não tem o mesmo posicionamento. Mas, poxa, Ana, tem que entender que a saúde, educação, assistência, a gente tem uma responsabilidade com tudo. Gigante, gigante. Então, a gente precisa aprender e entender que o nosso exercício é muito mais daquilo que nos fez chegar até aqui. Uau!
É muito, muito profundo, faz a gente ficar refletindo aqui, né? Imagina se eu estou aqui, né? Cada coisa que você fala, falei, nossa, cada palavrinha entra lá dentro, bate, daí você começa a imaginar, né? Aí eu faço o exercício de como eu estou legislando também, como eu estou cuidando de todas as pessoas que confiaram esse voto, do povo curitibano, né? E eu imagino a vereadora que está lá, né, naquela cidade pequenininha, que não conta com toda essa estrutura de assessoria e que está com toda essa vontade de fazer essa política de transformação. Mas vamos lá, vamos caminhando. É capacitação, é humildade, é trabalhar. Trabalhar com muita seriedade, com muita ética. Não existe conhecimento sem ética. Nós precisamos atrelar a técnica à ética. Nossa, agora você falou uma palavra, ética. E fundamental, Carlise. Às vezes falta em muitos. Por quê? Porque há um desvirtuamento do propósito, da essência do vereador. É o projeto de poder? É o projeto de poder. Passa por cima de qualquer um. A gente não pode deixar que a política... Rouba projeto dos outros. Meu Deus! Rouba iniciativa, diz que foi ele, mas não foi o outro. Então, que a gente não pode se perder no caminho. Nós não podemos deixar isso tomar conta e perder a nossa verdadeira essência institucional. Você que anda todo o Brasil, você percebe a diferença de câmaras que investem na capacitação, que investem no corpo técnico, o crescimento, o impacto que isso gera nos municípios? Você tem mensurado isso? Muito. E os resultados, eles são visíveis e expressivos. E o resultado é rápido? É rápido. Porque o parlamentar, quando ele vem por uma capacitação, e ele está com sangue nos olhos, que a gente fala, para fazer a diferença. Eu vim para fazer a mudança. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito. Ele vem para realmente modificar tudo o que estava. Então, ele esquece, mas por muitos anos foi feito assim, vereador. Tudo bem, mas agora eu compreendi que essa é a maneira errada. Tem uma resistência, às vezes. Existe uma resistência muito grande. Então, aquele vereador que quer alterar, às vezes também ele é batido também na Câmara. Muitas vezes. Tem que ir contornando a situação. Contornando. Muito bom senso. A gente sempre fala de muito bom senso. Mas os benefícios, eles são inúmeros e a gente fala sobre uma autonomia do legislativo. E quando eu falo uma autonomia, é autonomia política, sem nenhuma submissão ao executivo. O vereador trabalha no poder legislativo. Ele não é o puxadinho do executivo, que a gente fala. Sim. Então, a gente precisa lembrar da independência dos poderes. Não só autonomia, uma melhora na qualidade dos projetos. Lembra que a gente falou que legislar não é empilhar normas? Nós precisamos de normas que visem uma relevância, um impacto, uma qualidade na vida das pessoas. Políticas públicas que realmente funcionem, que sejam adequadas à sua realidade. Nós temos também a questão do fortalecimento institucional. Um fortalecimento. Quando uma Câmara é preparada, por consequências, as decisões são mais eficientes, as fiscalizações são mais responsáveis. E o resultado impacta diretamente os mais interessados, a população. E uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, tem uma leve confusão ali com vereadores da base do prefeito. Às vezes, esse vereador, ele se sente até intimidado de fiscalizar, porque ele faz parte da base. Exato. E eu tenho como princípio, eu sou uma vereadora da base do prefeito de Curitiba, mas eu sempre falei, eu vou fiscalizar mais ainda. Perfeito. Porque se eu sou da base, eu não posso deixar meu prefeito errar. Perfeito. Então, nem sempre o vereador da base entende isso também, né? Porque eles têm essa confusão? Muito, porque eles entendem que fiscalização é oposição. Que fiscalizar é se opor. Então, se veio um projeto de lei que não é adequado, mas é do meu grupo, não, eu vou aprovar, porque é do meu grupo. E tem prefeito também que se sente intimidado, né? Muito. Só que o sinônimo de fiscalização é uma gestão responsável, como você bem pontuou. Bom, eu quero que o meu prefeito tenha um mandato de excelência, um mandato de qualidade, então eu vou fiscalizar para garantir que isso ocorra da maneira proposta. Porque eu falo que o feedback, ele te
faz crescer, ele faz você sair daquela zona de conforto, ele faz com que a coisa movimente, né? Exato. Então, quando o vereador está fiscalizando, se ele é da base, você chega, prefeito, olha aqui, aquilo está errado. Exato. É o momento de corrigir curso. Com certeza. E fiscalizar nem sempre significa que você já está julgando, né? Não. Que você está orientando, como você falou, é um caráter preventivo. Preventivo. Nem sempre ele é só o corretivo, ele também é preventivo. Para prevenir que outras situações aconteçam, que um erro, ou maior ainda, um prejuízo para a população aconteça, que exista uma punição, uma responsabilização em cima de determinados atos. Então, é muito importante que haja essa fiscalização, não só pelo fato de que é um dever constitucional, mas existe essa necessidade para que garanta, obviamente, que o desempenho dos serviços públicos aconteçam de maneira adequada. Outra coisa, tem momentos que a Câmara, ao ser submetida à avaliação das contas do prefeito, a oposição, às vezes, acaba apontando irregularidades graves. Perfeito. E a base passa por cima. Tem responsabilização do vereador que passou por cima de irregularidades graves e acabou aprovando as contas do prefeito? Sem dúvida. É um crime. É prevaricação. Então, é um crime cuja responsabilização é altíssima e a gente precisa estar bem atento porque as pessoas acham assim, não, mas isso está muito distante. Isso não vai acontecer. Eu vou votar de tal maneira, mas isso não vai me impactar. Ou seja, teu voto tem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E nós precisamos pensar que quando nós estamos em um cargo público, essa responsabilização pode vir hoje, amanhã, daqui 10 anos. Então, nós precisamos tomar consciência das consequências dos nossos atos e dos nossos votos, das nossas opiniões, enquanto estamos em um cargo político, enquanto estamos numa atuação pública. E como a gente se proteger, né? Eu sou da base, eu tenho uma situação ali que não está muito legal, apontada, porque não significa que a Câmara aprovando que o Tribunal de Contas vai aprovar. Exato. Então, quais os cuidados que eu devo tomar como um vereador de base? Excelente. Existem mecanismos que o controle externo disponibiliza para nós, que são pedidos de informação, requerimentos de informação, convocação de secretários. Então, aquele vereador que está vendo uma determinada irregularidade e está vendo que ninguém está se mexendo para regularizar e você não quer ser conivente com aquela irregularidade, você pode fazer um pedido de informação, você pode formalizar aquela demanda e deixar assim, opa, isso aqui eu vou guardar. E eu tenho aqui a prova de que eu busquei informações, de que eu indiquei que isso era uma irregularidade que poderia dar problema. Se isso não foi para frente, aí é uma responsabilização dos demais, mas eu estou segurado. Então, é muito importante, presidente, que os vereadores conheçam das ferramentas, porque existem inúmeras ferramentas que eles podem se utilizar. Um pedido de informação, ele pode se utilizar de dados, ele pode requerer informações, cópias de contratos, fiscalizar licitações, eles podem inúmeros. O poder do vereador é gigante, é extenso, é tão grande quanto a sua responsabilidade. Olha, eu estou muito encantada aqui com tudo que você está falando. Eu falo assim, a gente sempre, todos os dias, a gente aprende. E eu fico cada vez mais maravilhada, né? E agradecida a Deus e aos eleitores de estar numa posição de poder, num poder de decisão, poder contribuir com a sociedade. Mas, assim, eu me preocupo muito, muito com as nossas vereanças, né, vereadoras, mandatárias de cidades menores, que não têm todo esse suporte e ainda estão carentes dessas informações. Aonde que elas podem buscar essas ferramentas, né? Eu estou ali, olha, eu gostei de tudo que a Priscila falou. Pode falar o nome da sua empresa, que dá capacitação. Né? Como que a Priscila orientaria essa vereadora de primeiro mandato que chegou agora e está fria lá no mandato? Excelente. Primeiro de tudo, eu diria, analisar e ter conhecimento total, e é um dever, da sua lei orgânica e do seu regimento interno. Isso está disponibilizado, está 100% disponibilizado. Ou seja,
regra fundamental. Ler a Constituição Municipal, que é a lei orgânica. A lei orgânica. E o regimento interno. Regimento interno. A partir disso, com os recursos tecnológicos agora, as minhas redes sociais, no @Prissad, eu passo muita informação técnica, muita informação voltada à vereança, à capacitação desses parlamentares. E a empresa Unicursos, que é uma empresa consolidada no mercado, que vem há muitos anos já formando... É de Curitiba? Aqui de Curitiba. Ah, que legal. Mas nós fazemos no Brasil inteiro. A gente fala nos cursos em company, que a gente vai até um município capacitar aquela Câmara para que eles exerçam o seu mandato com muita qualidade e eficiência. Então, hoje, Carlise, eu vejo que, por mais que existam cidades pequenas, recursos parcos, mas a gente tem que pensar que quem tem boa vontade vai à luta, vai à guerra, principalmente nós mulheres, que temos essa veia tão forte e não há nada que nos abale. Você tem exemplo de mulheres que você viu se despertar e hoje fazem mandatos de excelência? Muito. Eu atendo muitas mulheres que têm isso como um propósito de vida real. Que chegou lá na Câmara e não sabia nada. Nada. Sem saber absolutamente nada. E houve um despertar, um florescer de conhecimento, de buscar, de fazer perguntas. Tá, mas eu não estou contente com isso aqui. Eu ainda não compreendi. O que eu preciso fazer? De que forma que eu posso agir? Não é feio não saber, né? Não é feio não saber. Nós não sabemos muitas coisas, mas a gente busca conhecimento todos os dias. Então, essas mulheres, eu vejo um florescimento nelas, porque entram num mandato sem ter um conhecimento, mas elas buscam. Elas buscam. Elas vão atrás do regimento, da lei orgânica, falam com o advogado, se informam. E a gente tem que entender que a própria Câmara, dentro da Câmara, ainda que exista base a situação e a oposição, nós precisamos entender que nós somos uma unidade e nós precisamos nos apoiar, nos fortalecer. Sim. Né? E, para além disso, Carlise, eu trago também hoje, para aquelas que têm essa possibilidade, a utilização da inteligência artificial. A utilização da inteligência artificial no Poder Legislativo, ela vem muito forte porque ela vem como um apoio real para o legislador. Hoje existem inteligências artificiais que são criadas justamente para o exercício do legislativo. Como criar e propor leis. Eu desconheço disso ainda. Sim, nós já criamos uma inteligência artificial que se chama... Unicursos? Na Unicursos. Que são os 4 pilares da autoridade legislativa e que ela vem para responder perguntas básicas e avançadas do vereador. Se ele pode conceder... Você compra o aplicativo? O próprio aplicativo. Clica, fica à disposição 24 horas no seu celular. Então, está no meio da sessão, quis perguntar, tem alguma dúvida? Pergunta para o seu chat e verifica se aquilo é possível ou não. Se está dentro do limite da sua atuação ou não. Identifica. Depois a gente vai deixar aqui o chat para todo mundo que quiser adquirir, né? Perfeito. Vamos deixar o link. Investir, né? Porque, na verdade, a gente tem que investir em nós mesmas, né? Investir em nós mesmas. A vereança é uma empresa também. É uma empresa. Assim como os empresários estão ali se capacitando, como vender mais, como atrair mais clientes, nós também somos uma empresa e nós temos que investir em nós. E esse investimento... Não só esperar, né, que a Câmara Municipal também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é um investimento que vale a pena porque vem para nos dar segurança. Segurança de decisões. Decisões mais claras, mais responsáveis, com base legal. Então, isso é muito importante. De projetos de lei, de perguntas muito básicas, a projetos de lei como: eu posso conceder isenção de IPTU para determinadas pessoas? Isso é um benefício enorme para dentro do município. É possível, sim, muitas pessoas desconhecem. Eu posso criar projetos de lei que gerem gastos para o executivo? Pode. Você pode, deve fazer, e existem inúmeras possibilidades. Mas as pessoas desconhecem esse direito. E onde que se elas não têm um departamento jurídico seguro, se elas não conseguem uma orientação segura na Câmara Municipal, e nem sempre nós estamos disponíveis, às vezes não tem uma disponibilidade de vir a Curitiba, sim, se utiliza da inteligência artificial. Que legal. Maravilhoso. Priscila, você, além de tudo isso, de ser palestrante, de ser professora, você também é escritora. Sim. Que legal. Você acabou de lançar um livro, né? Eu lançarei um livro no vai lançar? No dia 4 de novembro, na Livraria da Vila, aqui no Pátio Batel, aqui em Curitiba, que se chama Além da Justiça.
Ele é um manual de sobrevivência para aquelas mulheres que enfrentaram vulnerabilidades, divórcio, uma situação de violência doméstica. Então, a gente vem para trazer quais são os seus direitos, quais são os recomeços possíveis. É pegar na tua mão, aqui, Carlise, esse livro, pega na tua mão e diz assim, existe saída e eu vou te mostrar. Uau. Então, esse livro é bem importante, bem impactante. Priscila, eu já fico o convite aqui para você voltar aqui para falar do seu livro. Com o maior prazer. Que legal. Priscila, olha que alegria, que alegria. Eu não canso de expressar a minha alegria e minha gratidão de você estar conosco nessa caminhada, de você contribuir de maneira tão significativa à vida das nossas mandatárias. Então, e das mulheres que estão aí querendo enfrentar um pleito eleitoral, que estão se preparando já para entrar com o pé na tábua aí, né? Sem capacitados dúvida. E sabendo o papel bem claro de que é um vereador, né? O papel de uma vereadora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. O podcast do PL Mulher, o PL Mulher está sempre de portas abertas para que você venha aqui, traga seu conhecimento, contribua e divida aí com todas as nossas filiadas, as nossas queridas mulheres do PL Mulher. Obrigada, viu? Eu que agradeço, presidente, a oportunidade, esse convite, esse espaço, essa iniciativa tão incrível, tão bonita que você tem feito e tem repercutido, ecoado aí por todo o Brasil. Isso é muito importante, porque nós precisamos de mais mulheres na política. E mais, nós precisamos de mulheres conscientes do seu poder de transformação. A voz feminina vem para trazer sensibilidade, vem para trazer equilíbrio, vem para trazer coragem. Porque as mulheres estarão capacitadas para trazer pautas difíceis e complexas para transformar a vida da sociedade. Nossa, muito obrigada, Priscila. Obrigada de coração. Obrigada de verdade pelo convite. E você, gostou do nosso conteúdo? Fique ligado, então, no sininho aí, ative o sininho do nosso podcast do PL Mulher Paraná e acompanhe conteúdos maravilhosos como esse, trazido hoje pela nossa querida presidente do PL Mulher de Bocaiúva do Sul, palestrante, advogada, professora, essa mulher incrível, essa mulher que faz acontecer. E assim, eu tenho certeza que ela, como a mim, me inspirou muito, ela vai estar inspirando todos vocês a serem mulheres que impactam a vida da sua comunidade, da sua família e, por que não, da nossa nação. Fique ligado no podcast do PL Mulher para que outros conteúdos, como o da Priscila, venham impactar a sua vida. Um beijo e até mais.